suas asas, né? Promessa de proteção que é debaixo da autoridade de Deus. Tati, se vai, é próximo, por favor. Eu vou falar aqui, como eu disse para vocês, vamos começar. Nós estamos concluindo, tentando, né, fechar um ciclo que é a autoridade de Deus, que é o primeiro tema que nós estamos tratando. Depois nós vamos falar da autoridade delegada, no segundo tema. Então aqui, nesse primeiro tempo, nós vamos falar da autoridade de Deus, e esse tempo aqui é o tempo das consequências da desobediência. E veja bem, eu não quero falar da consequência como um castigo. Aquele pecado que eu cometo e as coisas que eu faço e desobedeço e, ok, eu aguento as consequências, aguento o castigo. Não quero que seja uma desculpa para o pecado, pelo contrário. Eu só quero ressaltar que tudo que a gente faz traz consequências. E a desobediência traz algumas consequências severas, complicadas. E eu quero trazer isso como um alerta, uma forma de que a gente possa afirmar o conceito de que obedecer é melhor do que se sacrificar, né? E entrar numa fria. Tá? Eu coloquei aqui a fé e a obediência são inseparáveis, porque obediência é uma evidência da fé verdadeira. Quando eu creio, de fato, eu me submeto. Quando eu tenho dúvidas, eu posso levar em consideração minha própria opinião. Quando eu experimento obedecer a Deus incondicionalmente, mesmo que aquilo não me convença de início, mesmo que aquilo, a princípio, não me incentive, não crie em mim assim, uma disposição natural, né, em realizar, eu obedeço porque eu creio que é do Senhor e que a vontade dele é soberana, boa, perfeita e agradável. Então, fé, a gente não pode dizer que tem fé se a gente não se dispõe a obedecer completamente a Deus. A fé, ela fica comprometida se eu faço as coisas ainda levando em consideração aquilo que eu considero bom ou aquilo que eu concordo, né? Um alerta bem grande para essa situação da concordância. Porque concordar não é obedecer. Concordar é algo meu, que passa pelo meu filtro, pelo meu juízo. Obedecer não, é incondicional. E a gente sabe que as coisas de Deus, a Bíblia alerta, são loucas para nós. E algumas vezes aquilo que é louco, que é desafiador, né, o sobrenatural, as coisas... Não, isso não é para mim, não dá assim, ou não, é do meu jeito. Enfim, fé e obediência têm que andar juntos. Para a gente complementar até a nossa fé completa, manifesto completo, é importante que a gente obedeça. Obedecer é fundamental. E, vamos lá, várias consequências são decorrentes da desobediência. Isso é um ponto que a gente precisa entender. Mesmo que, no próximo que eu coloquei, os efeitos não sejam sempre imediatamente reconhecíveis, ou até óbvios, né? Algumas vezes a gente desobedece ou faz as coisas do nosso jeito, mas não se dá conta disso. E eu falo isso assim com uma certa convicção, uma grande convicção, porque em mim mesmo isso aconteceu e se eu descuido acontece. Acabo levando em consideração muitas vezes as minhas limitações, uma coisa simples. Às vezes eu me considero limitado para aquilo e não me disponho a uma situação, né? Não me disponho a um mover, a um agir de Deus. Nós estávamos discutindo isso, inclusive na reunião de pastores hoje, e me veio essa situação dessa ministração, me veio naquela hora, porque algumas vezes a gente pensa em pessoas que Deus colocou na nossa mão, e o Roberto estava nos ministrando isso, as pessoas estão diante de nós para a gente ter a oportunidade de que elas reproduzam, de que elas façam algo além daquilo que a gente já fez. A gente tem a oportunidade nelas de ver o poder de Deus se propagar, se manifestar, né? Acontecer. E às vezes nós mesmos nos sentimos limitados no sentido de ministrar essas pessoas, mesmo que Deus tenha nos dito para fazer.
passa por um filtro do tipo, eu tenho medo de não ser a pessoa indicada para ministrar, ou para ser um capacitador na vida dessa pessoa, né? Eu digo a palavra ensinar como uma maneira de... a palavra em inglês é melhor do que em português, né? Empowering, que é empoderar, né? Transmitir poder de Deus, transferir poder de Deus e experiência com Deus. Se a gente não obedece, a gente corre o risco de não só ter as consequências latentes em nós, mas também nas pessoas que iam ter essa oportunidade através de nós. A desobediência às vezes é uma coisa que vem camuflada. E a gente muitas vezes não concorda com aquilo que está sendo colocado, ou com a proposta que está sendo dada, e não faz. Então não se sentir capaz não é uma coisa contra a nossa natureza. Na verdade, nós somos capacitados em Cristo. Não é? A graça é um favor imerecido pelo qual nós podemos ministrar outras pessoas. Eu sei que quando eu compartilho com vocês algumas coisas de autoridade, digo, olha, vocês vão reproduzir isso a outros, vocês vão tocar outras vidas. Alguns dizem assim, não, mas eu não. Não levem dessa forma. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. E se você se abrir para isso, e você obedecer, amém, vai acontecer. Agora, quando a gente não obedece, nós temos consequências. E como eu disse, algumas delas não são tão óbvias, então a gente não reconhece tão facilmente. Mas assim como uma semente cultivada, essa também produz fruto. E o fruto dela é bem próprio, não é nada bom para nenhum de nós. É o plantar e colher. Então, o inimigo da nossa alma, né? O diabo, o demônio, enfim, Satanás, né? Ele deseja nos esconder essa verdade na esperança de que venhamos a subestimá-la em sua importância. Para alguns, obedecer é só condicional, não é completo, não é irrestrito, não é um movimento de fé. Obedecer só atinge algumas áreas da minha vida, ou só atinge algumas atitudes. A obediência, no geral, ela passa pelo meu filtro. Esse é o que o diabo quer disseminar. Ele quer realmente que os propósitos de Deus passem encobertos por você. Porque ele não quer um inimigo à altura. Ele não quer alguém que o confronte, que o destrone. Ele quer manter você cativo na ignorância. Ele quer que você seja como ele, um rebelde. Alguém que confronta a autoridade verdadeira, a autoridade de Deus. Então, a desobediência, ela abre o caminho da legalidade para o inimigo nos aprisionar. E repare que quando a gente entra nesse processo de filtrar a ordenança de Deus sobre as nossas vidas, a gente acaba filtrando todas. A gente primeiro filtra uma e depois acaba filtrando todas. A gente acaba virando um alvo do inimigo. A gente acaba perdendo a oportunidade que Deus nos concede. Isso em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. A gente acaba ficando menos sensível ou insensível às determinações de Deus. As nossas orações são meio surdas. A gente acaba ouvindo só aquilo que é conveniente. E a gente fica aprisionado nisso. A gente entra numa realidade e depois não sai mais dela. Não consegue mais ouvir Deus com clareza. Não consegue mais entender que Deus está falando com a gente. Ele está querendo nos desafiar, nos levar adiante, né? E a gente fica ali naquele morticínio. Algumas pessoas questionam o subconsciente, né? Se as consequências do pecado não são menores que o suposto ganho em agir segundo as próprias decisões. E eu coloquei no versículo seguinte, que é alarmante como esse pensamento está difundido, e é mesmo. Se você levar esse tema à igreja, você vai ficar surpreendido com o número de pessoas que tem um filtro muito apurado, muito ligado em relação à palavra de Deus, em relação à determinação de Deus, à autoridade de Deus na vida delas. As pessoas entendem muitas vezes que, quer saber? Deus falou para fazer desse jeito,
Mas se eu fizer do meu jeito, também pode dar certo. E quer saber? Se eu não fizer do meu jeito, se eu fizer do meu jeito e não der certo, não deu. Se eu fizer do jeito que der, ele vai fazer o quê também? A gente desconsidera a possibilidade de que Deus tenha significância na vida dela. Elas vivem segundo condições de castigo. Ah, se eu fizer isso, eu tenho essa consequência e esse castigo. Deus não está aqui mesmo. Quando isso vai ganhando espaço no coração, quando a pessoa vai passando a filtrar e tomar as decisões segundo os próprios entendimentos, segundo o próprio conceito, e esse pensamento vai tomando conta da vida, a pessoa perde o temor de Deus. Acho que eu coloquei isso na sequência. Eu disse que isso é mortífero, né? Coloquei, mas vai na sequência, por favor. O poder secreto inserido na transgressão é a banalização desse pensamento. O que o diabo quer é que a gente pense, que a gente, através do livre-arbítrio, pode tomar decisões que muitas vezes têm menos consequência nos nossos erros do que Deus pode, através dos seus castigos. Tem gente que age como criança mesmo, sabe? Buscando a compensação, seja ela no bom ou no ruim. Então eu posso ser castigado, mas o que ele pode fazer? Então o poder secreto ensinado na transgressão é a banalização desse pensamento. E Caim é o nosso primeiro exemplo desse comportamento. Nós já vimos isso aqui, e todos conhecem. Caim ofertou segundo a sua própria... Ele, se nós abrirmos aqui, podemos ler juntos, Gênesis 4. Vamos ler, sei lá. Podemos ler aqui, vamos ler juntos, vamos ler do versículo 1, sim, seguimos a sequência. Vamos ler todos juntos? Sim, cada um um versículozinho. Começa, aí todo mundo vai indo, por favor. Vamos do 1, nós vamos até o 7. Pode, por favor. Habitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vamos lá, gente. Quem mais está com a Bíblia aberta? É Gênesis 4:1. 4:2 diz: tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Repete isso para mim, por favor, Senhor. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos lá. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Ok. No versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja bem o que está escrito aqui. Presta atenção. Olha a segunda parte do versículo. Na minha versão diz assim: e se não procederes bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Guardem isso. Vamos voltar aqui na ministração. E você vive nessa realidade. Então eu posso agir segundo os meus pensamentos e segundo as próprias consequências dos meus atos. E segura o tranco. Tem muita gente que no começo está naquele primeiro amor, né? Cheio de disposição e se entrega a Deus e busca a Deus, e Deus abençoa tremendamente. E depois que recebe a bênção, o cara fala: ok, agora é comigo, agora toco eu o barco, disso eu entendo. Gastar, botar para quebrar, agora é comigo mesmo. O cara ora para ser curado, depois que se cura, vira um bêbado.
depois se cura e não está drogado. Quem já não viu um caso assim? O que eu já vi de gente curada e depois tem outro piripaque porque caminhou para o outro lado, várias. Gente que não tinha um emprego, de repente o senhor consegue um emprego, e nesse emprego o cara vai num pequeno começo e vai numa crescente, ou num pequeno negócio, um pequeno empreendimento, o negócio vai numa crescente, e depois você se torna próspero. E de repente ele faz as coisas do jeito, agora é do meu jeito. O gasto é por minha conta, o meu dízimo é do meu jeito, 10 é você e... Sabe como é a história do dízimo? Não? Como é que a diferença entre o pastor, o rabino e o padre? Não? Se juntaram os três para discutir como é que eles faziam a respeito do dízimo. Como era a divisão do que entrava no gasofilácio. Quanto era para Deus e quanto era para eles. E aí começou o padre. Como é que você faz, padre? Ele disse, olha, eu faço um círculo no chão. Pego as ofertas, jogo para o alto. O que cai no círculo é meu, o que cai fora do círculo é do Senhor. Beleza? Pastor, como é que faz você, pastor? Ah, eu faço quase igual. Eu desenho o círculo, jogo para o alto, o que cai dentro do círculo é do Senhor, o que cai fora do círculo é meu. Maravilha. Rabino, e você como faz? Eu faço quase igual. Eu jogo para o alto, o que Deus pega é dele, o que cai é dele. É exatamente esse o caminho que a gente vive na desobediência. Eu jogo para o alto. Se colar, colou. Se não colou, eu seguro as pontas. A gente fala, mas se a gente colocar isso no coração para examinar cada um a si mesmo, fica meio sem ar, porque muitas áreas da nossa vida, muitas são atingidas dessa forma. E a gente não percebe. Entra no inconsciente e de repente a gente está assim. Obedece numa área e não obedece na outra. Sabe? Obedece parcial. Acomoda a obediência. Eu faço a coisa, mas faço quando der. Não funciona assim, não é assim. As coisas de Deus são dele, no tempo dele, do jeito dele. Bom. Então, essa não é toda a verdade, né? A nossa teologia moderna de aceitação incondicional de Deus é muito incorreta. As pessoas, para angariarem ovelhas, têm transformado a igreja em um palco, e um palco de aceitação. Se existe um problema, se existe na humanidade uma criação, um problema, somos nós, né? Porque quase todos nós temos problema de aceitação, em níveis diferentes, mas todos temos, né? Em alguma área ou em várias. E essa coisa da aceitação, a teologia se transformou. Então vamos fazer uma igreja onde todos se sintam, sabe? Com o ego inflado e não com a vontade de Deus expressa. E as pessoas vão inflando o ego. Na área financeira, uma das que mais, né? E engorda gado, é bom. E engorda também bolso. Joga pro alto, Deus pegar dele. E isso vai transmitindo para as áreas da vida, a ponto que a gente perde assim completamente o temor e a gratidão por Deus. Obediência vira uma coisa condicional. Se for conveniente, eu obedeço. Se não for conveniente, eu não obedeço. Né? Mas lembra, tem consequências. Por isso nós estamos trazendo aqui Caim de novo na nossa história. E na verdade, essa teologia é perigosa, pois ela remove o temor do Senhor do nosso coração. Quando a gente vê, nós não temos mais temendo a Deus. Nós estamos temendo as consequências dos nossos atos, mas não a Deus. Nosso temor não está em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, em fazer conforme Deus determinou. Mas sim, nosso temor está nas consequências. Vocês entenderam a diferença que eu estou colocando? Não é mais o temor do Senhor. É uma coisa assim de... o temor não está mais ver o Senhor alegre, jubiloso com aquilo que a minha vida representa hoje, com o que ela reflete do poder de Deus, das coisas do Senhor em mim, da transformação, né? Do canal que eu posso ser. Não. Eu estou preso nas consequências do que eu fizer segundo as minhas contas, e Ele pode retirar de mim, ou Ele pode me abster. Castigo. Não é temor, é terror, né? Isso, terror de Deus, né? Alguns falam que é o trem fantasma, né? Teologia do trem fantasma. É o terror de Deus. Eu vivo preocupado com a consequência. Eu estou trazendo para vocês a consequência, não com motivo de preocupação. Pelo contrário. É um alerta, é uma possibilidade de entender da forma inversa. Tá?
eu posso viver desatrelado a essa consequência. Porque quem está na vontade de Deus, vivendo em fé, as consequências são só benéficas e não maléficas, né? Êxodo 20:20 diz: o temor do Senhor é que nos guarda e nos faz apartar do... Se eu perco o temor de Deus no meu coração, eu estou mais próximo do pecado ou mais longe dele? Aqui, a palavra de Deus diz: o temor do Senhor que nos guarda e nos faz apartar. Apartar é afastar do pecado. Se eu perco o temor de Deus, já era. Não adianta vir com temor nem com terror. Temor de Deus. Eu me preocupo? Não. Eu, na verdade, eu tenho uma consciência de agradar a Deus, de fazer segundo o que Deus determinou para a minha vida. E não uma consciência de fazer as coisas de forma que eu seja aceito pela igreja, pelas pessoas, pela maioria, ou pelo meu próprio ego, pelas minhas vontades. Deus é aquele que, quando eu faço algo errado, me castiga. Esse é um pensamento totalmente maluco. Quando nós vemos segundo nossas próprias regras de aceitação, a autoridade vai para segundo plano. Eu estou muito mais preocupado em ser aceito do que em obedecer a Deus, do que agradar a Deus. Porque lembre que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós agradamos a Deus e trazemos bênçãos sobre a nossa vida quando nós agimos segundo a vontade dele para cada um de nós. Quando nós nos permitimos pensar com a mente de Cristo e não com a nossa mente humana. Até porque na mente humana nós temos um terreno de 1 palmo quadrado, que é o menor da terra, onde o inimigo pode atuar em forças semelhantes. Basta que a gente dê vazão. A nossa mente tem que ser transformada para que a gente pense como Cristo. O americano coloca, né, what Jesus do, como Jesus faria. Como Jesus faria? Se nós fizermos essa pergunta nas nossas pensamentos, né, antes de tomar as nossas atitudes e tomar as decisões, o peso é diferente. Porque Jesus faria segundo a vontade do Pai, segundo a autoridade do Pai sobre a vida dele. E nós muitas vezes fazemos segundo a aceitação, segundo a conveniência, segundo as nossas próprias convicções, os nossos desejos, anseios, né? Segundo o nosso ego, nossa reputação, motivações diferentes. Então, quando nós vivemos segundo nossas próprias regras de aceitação, a autoridade passa para segundo plano. Nós nos tornamos, não sei porque eu coloquei assim, senhores de nós mesmos. Nós nos tornamos senhores de nós mesmos. E aí nós começamos a voltar no velho homem, a governar a própria vida. Não tem espaço para a autoridade de Deus. Sou eu quem dito as regras, eu que digo quando acontece. Né? E, então, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? O que aconteceu? Lembra do que eu falei para vocês daquele versículo? Nós lemos juntos o último versículo, quando diz que Caim agiu segundo a sua própria vontade. Pode falar. Então, eu não entendo muito esse negócio de Caim e Abel não, sabe? Porque na minha cabeça, no que eu consigo, né, interpretar ali, Caim fez aquilo que ele melhor podia fazer, porque ele mexia com a terra, então ele fez uma coisa bonita e ofereceu para o Senhor. Agora, eu não sei até que ponto eu estou errada, no sentido do que ofertas ao Senhor eram simplesmente as primícias, né, dos... Como chama lá? Dos rebanhos e não sei o que. Isso realmente na minha cabeça... Você mesmo acaba de responder. Veja bem. O que era da vontade de Deus? Tá. Que ele estivesse... Eu estou esquecendo o microfone às vezes hoje. Que ele estivesse em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Sim. Deus não ocupa a posição 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5, nem a 6. Olha o diferencial. Eu disse que aquele versículo lá responde o que você está perguntando, nós vamos ler de novo, tá? Para responder a sua pergunta, eu vou ler ele até outra vez. Olha aqui. É o 3 ou 4, né? 4:7. Porventura, se procederes bem, como está o coração, em primeiro lugar? Como ele fez essa oferta? Segundo
a vontade de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, ou segundo o entendimento dele, como você mesma disse, do que era bom, bacana, que podia ser muito melhor que o do outro, muito mais vistoso, mais volumoso. Isso aqui Deus está dizendo. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. Significa que se tivesse feito de coração para Deus e não para competir com o irmão, por exemplo, a situação era outra. Mas ele fez até para suplantar o que o irmão tinha feito. Ele fez para mostrar que eu posso. Deus não está em primeiro lugar, quem está sou eu quero fazer para que eu fique exaltado diante de ti. Então não foi o que ele ofereceu, foi a maneira como ele ofereceu? A maneira como ele ofereceu, a maneira como ele entendeu o que Deus determinou. Não é como você quer e o que você quer. É como eu quero e como eu aceito. É assim que Deus age. Então a diferença, Deus diz aqui. Olha, veja bem, se você fizesse, se você procedesse bem, ou seja, segundo a minha vontade, você não ficaria sempre descaído, desapontado, chateado, invejado que você ficou do seu irmão, porque eu conheço o teu coração. Sim. E na verdade, você não fez isso para mim, me colocando em primeiro lugar. Você fez para você, para que você saísse bem na história. Eu estou vendo isso, e por isso estou te exortando. E exortou ele. Não se há de levantar o teu semblante. Se você estivesse feliz em fazer isso, ok. Agora, quando eu repreendi, porque enxerguei em você, que você não fez o que eu mandei, você fez o que você achou conveniente, o que você achou bom, o que você achou vistoso, a sua decisão, você ficou chateado, você ficou invocado. Você podia ter manifestado uma outra história. Você podia ter recebido a advertência e ficado quieto. Não, você se inflamou ao ponto de ficar bravo, fechar a cara para mim, para todo mundo, e no teu coração você já travou. Ele está dizendo aqui, e se não procederes bem, o pecado jaz à sua porta. E você acabou de abrir uma porta perigosa na sua vida. Por quê? Porque agora você pode levar a cabo a sua vontade até o fim. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Se eu domino o meu desejo, eu só faço ele me sujeitando a Deus. Se eu dou vazão a mim mesmo, eu vou fazer segundo a minha vontade, a minha conveniência, o meu entendimento, o meu. Ele inflamou de tal forma que ele fez o que logo depois? A história podia ter parado aqui. Revoltado e tal, né? Ele foi lá e matou o outro. Mas meu questionamento é o seguinte, é que na palavra não fala, então eu não consigo entender aonde está subentendido que a oferta que ele fez, o que ele fez, não como fez, entendeu? Os frutos e o tal da terra não seria o que está escrito aqui. O primeiro, o melhor, foi separado para Deus. Diz a mesma coisa a respeito de Caim? Não. Consegue entender que quando a gente faz para Deus, é a mesma coisa de Ananias e Safira. Comparação bem clara para você entender. Eles podiam ter vendido a propriedade e ficado com todo o dinheiro, certo? Dinheiro. Mas o que ele fez? Eles propuseram mentira entre eles. Eles abriram a porta para o próprio desejo. Por que dizer que foi tanto se foi tanto? Isso foi questionado. Aí houve o juízo. Por quê? Por quê? Por que fazer isso? Eu posso simplesmente vender a propriedade e guardar tudo. Eu posso vender a propriedade e dizer, olha, vendi por tanto, mas só dei tanto. Ponto. São minhas consequências do que vai acontecer. Mas eu propor no coração e conchavar contra Deus, tirar Deus desse plano, de primeiro lugar, ou de autoridade, cobertura sobre a vida, eu passo a ficar, o quê? Suscetível ao que acontecer. Eu perco a minha cobertura. E eu abro a porta para que o inimigo haja. E crio no meu coração o desejo de matar alguém, por exemplo, um irmão. Deus está em primeiro lugar. Não se trata simplesmente de gorduras e carnes. Não. Tem que enxergar além disso. E além disso, nós temos que olhar a posição de Deus na nossa vida. Se Ele está em primeiro lugar, o que Ele determina é principal e é primeiro. Então, definitivamente não é o que ele colheu, é a maneira, a intenção. Pode falar. Só o versículo 3 até exemplifica por favor. Que Deus não foi primeiro. Ele fala assim, começa a dizer, aconteceu que no fim de uns tempos isso trouxe Caim.
do fruto Não da as terra. primícias. Não, no fim de uns depois de Sempre, mais ou menos como a gente, assim, um dia a gente resolve fazer, não foi Isso. não é mais obediência. E a resposta de por que Deus aceitou a de Abel apresentou uma oferta, mas tirou dos primeiros animais nascidos. Foi a melhor. Foi a melhor coisa que possível. podia. E o primeiro é o primeiro ofertar. mesmo, né? Lembra? O primeiro, o melhor remete a isso, né? Como o Lucas colocou, perfeito. É querer enganar. Eles poderiam ter dado a mesma coisa. Enganar achando que dá para enganar. Poderiam ter dado a mesma coisa. Exato. Mas não seria o primeiro. Então, a minha dificuldade sempre foi essa, entendeu? Ele entender se o que ele deu é que foi o problema, ou a maneira As como pessoas se ele prendem deu. nisso, como na verdade isso, Eu como nunca disse, entendi, é não uma tive uma clareza. Não estou vendo problema algum você colocar Tudo bem. isso, por favor. Me alegra porque puderam todos participar e tentar Eu sou assim esclarecer isso no mesmo, seu quando eu coração. tenho uma dúvida eu faço. Não, mas é para isso que nós estamos aqui. O motivo que nós nos reunimos não é eu ficar falando aqui durante horas. É a gente poder estar juntos e discernindo, cada um e segundo o que Deus está propondo no coração. E a sua dúvida é pertinente. É a dúvida de muitos. Deus tem uma posição. E a gente precisa honrá-lo em todas as situações, inclusive nas nossas ofertas. Eu comparei a Israel por isso. Eles tomaram uma coisa de Deus assim, como se pudesse escrachar Deus. Faz isso aqui do meu jeito e pronto. Nós fazemos para Deus o nosso melhor. Não comparativamente, sabe como humanamente costuma fazer? O seu melhor é melhor que o meu? Competição, né? O seu melhor, isso, o seu melhor é melhor que o meu melhor é melhor que o do Júlia, e nenhum de nós aqui é melhor que ninguém. Sim. Essa que é a realidade. Diante de Deus, não é assim. Só ele sabe. A oferta da viúva, então, era nada, porque gostavam os judeus aparecidos de trocar tudo por moedas, para fazer bastante volume e fazer barulho no gasofilaço, para dizer que eles estavam dando muito, né? Que tipo de oferta é essa? Coxa. Então Deus, Ela deu do que ela não tinha mesmo. ela botou Deus em primeiro lugar, botou toda a fé, a confiança em Deus, obediente de que se ela se coloca debaixo da autoridade dele, nada, absolutamente nada vai ficar aquém. E olha, eu vou colocar para você ficar com isso bem firme na cabeça. A sua pergunta é muito pertinente, porque olha de onde vem a raiz disso. A resposta está nos pais. Adão e Eva. Põe a segunda coisa aí. No Éden, Adão e Eva não tinham cobertura física. Você pode ler lá os versículos. Eles não tinham roupas, mas ao invés disso, eles eram coroados de glória. Coroados de glória. Sabe o que significa? Coroados. Por isso eu coloquei lá entre aspas. Passo próximo aí, por favor, Tati. A palavra coroar significa circundar ou envolver. Estavam envolvidos pela glória de Deus. Não é? E olha só o que isso desencadeia. Eles estavam cobertos, né? A glória de Deus estava sobre eles. Lembra que estamos falando aqui debaixo das asas, debaixo da cobertura de Deus, debaixo da glória de Deus. Eles não enxergavam a própria nudez. A glória de Deus estava deles de uma forma tão forte que cobria a nudez física. Eles não tinham consciência disso. Não havia nada fora da vontade, nada fora do desejo, da autoridade expressa. A glória de Deus manifesta a plenitude dele na vida deles. E é isso que alimentava a vida dos dois. Né? E eles não eram dominados pela sua própria consciência, senão eles viam a própria nudez. Mas sua vida estava diante de Deus. Todas as coisas que eles estavam diante de Deus. Tá? O pensamento de vestimentas nem passava pelas cabeças deles, pois não era necessário, não existia isso. Essa cobertura humana era uma cobertura de glória. Os nossos corpos não foram feitos para serem objetos de choque, não era esse o pensamento de Deus. Mas este pensamento surgiu em nós e criou, de olharmos uns para os outros tantos pensamentos que não sabemos, né, onde vão dar. Mas isso tudo mudou. Muda aí, Tati, por favor. De forma radical, no momento em que eles desobedeceram, né? E aí o que veio sobre eles? Toca aí, Tati. Veio o conhecimento, você mesmo colocou.
Tá ligado? Você me perguntou? Tá ligado ao conhecimento do bem e do mal? Sim. Antes da desobediência, o Espírito dominava sobre eles. O Espírito do homem testifica com o Espírito de Deus. Ponto. Ele é que dominava. Deus tinha autoridade plena sobre a vida deles. Glória e autoridade plena. E depois da desobediência, a sua carne passou a dominá-los. Não foi a vontade da carne que se manifestou? E foi a carne que tomou a frente e seguiu adiante daí por aí. Eles foram colocados postos fora. E eles passaram a ser dominados pela própria consciência. Eles entraram no princípio do conhecimento do bem e do mal. Até então eles conheciam o bem, segundo Deus. Deus é o bem, Deus é o supremo. Eles passaram a conhecer o mal e o de viver a vida de acordo com o certo e errado. Esse sempre é comparativo para nós. Ah, isto é certo, isto é errado. Nós não procuramos as coisas segundo o ponto de vista de Deus. Deus, ele é certo. Ponto. Nós fazemos como... Se Deus é certo, está sobre nós, nós estamos inseridos na glória de Deus, não tem o errado. O errado não consegue fazer parte desse contexto. Tá? Então, antes da queda, as ações não eram governadas pelo conhecimento de certo e errado, mas pelo conhecimento que tinham de Deus. Tudo que eles tinham era segundo Deus. Ponto. Eles não tinham a mente ou o coração nada aberto para o humano, para o conhecimento humano. Era o conhecimento de Deus. Deus estava inserido neles. O Espírito de Deus dominava. Vamos adiante, por favor. Eles eram motivados por um senso de obediência baseado em confiança e amor. Era isso que Deus queria. Ele nos ama de tal forma que nos deu o seu único Filho, para que nele nós voltássemos a ter a oportunidade de estar com Ele eternamente, como estávamos no princípio. E nos ama com um amor que nós não podemos nem compreender. E existia confiança. Deus era a única coisa que eles conheciam e que eles manifestavam. Certo ou errado não estava nas suas mentes, mas nas mãos de Deus. E está lá em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Lembra? Inclusive lá no caso de Caim e Abel. Todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Não tem certo e errado. Se você estiver em Deus, todas as coisas são justiça. Se você estiver debaixo da autoridade de Deus, debaixo da cobertura de Deus, nosso entendimento, nós vamos cair de novo no certo e no errado. E vamos discutir o certo e errado eternamente. Isso nunca vai terminar. O que é certo para mim é errado para você, nunca ouviram isso? E assim é, né? Só que isso é humano, não é de Deus. Em resumo, não é do nosso jeito, né? Não é da forma que nós pensamos. É nos submetendo a Deus. Não é segundo as nossas condições, segundo a nossa... Deus, se você fizer assim, eu obedeço. Se for assim, eu vou. Quem já ouviu isso? Se já for assim, eu vou. Vários. Já disseram, né? Deus, olha, se for para servir dessa forma, isso é... Vamos escolher o que fazer. Eu me lembro que tem uma canção, quando eu fui ordenado, os meus filhos colocaram lá, que é de um amigo nosso de Curitiba, está agora no sul. Ele é amigo do Asaf. E a letra diz que o vento sopra para onde quer, e ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Mas todo aquele que é nascido no Senhor, ele se dispõe inteiramente ao seu dispor. Todo aquele que é nascido no Senhor está completamente sujeito à autoridade de Deus. O que quer dizer, eu não escolho mais aonde eu vou, e o que eu faço, ou para quem faço. Porque eu faço, eu sei para quem eu faço para o Senhor. E a vontade dele é perfeita, boa e agradável, é soberana na minha vida. De modo que obedecendo a Deus, é claro, absolutamente claro,
em dizer que nós não temos que nos preocupar com consequências. Que consequência há para quem age segundo aquele que é a justiça, que é perfeito, justo e reto? Não há. Se nós estivermos em Cristo, se a nossa vida estiver sujeita a Ele, se eu puder parar para pensar o que Ele faria por um minuto, que as atitudes deles foram as atitudes de obediência plena ao Senhor, eu vou entender o que eu posso fazer, de que forma eu devo agir. Agora, se eu coloco o gabarito do outro, o que será que o Robério fez nessa situação? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, você concorda comigo? Não? Pode ser que ele tenha agido segundo a autoridade de Deus, ou segundo a autoridade e a vontade dele. Eu e ele não somos um gabarito para vocês. Somos pastores? Não. Nós devemos ser o máximo possível esse gabarito. Nós somos humanos também. Somos humanos. Então o nosso gabarito pode estar errado. Vocês podem pegar um trânsito bravo e xingar alguém aí. Bom gabarito esse? Mas humanamente eu posso fazer como você pode. Eu tenho que ter um domínio maior? Amém, eu tenho. Agora eu tenho é complicado. Mas eu tenho. É como eu vejo. Eu vou ser sincero com você e falo para você de todo o coração. Se tem uma coisa que eu tomo muito cuidado, eu citei, é o trânsito. Eu tomo muito cuidado. A ponto que eu não coloco nada que identifique Jesus em mim, no meu carro. Porque se um dia eu perder a linha, eu não quero que o Senhor pague o pato daquilo que eu fiz. O cara põe lá que é propriedade do Senhor Jesus e sai dando fechado em todo mundo e barbarizando. Me perdoe, eu vim na contramão um diazinho, estou chegando em casa mais rápido, ninguém está vendo, furei o sinal vermelho, ou em vez de 120 estou 140, né? Enfim, não é necessário. Agora, debaixo da autoridade, veja bem, eu estou no carro a 120, a estrada manda 120, eu estou a 120. Sinceramente, eu não creio que preciso clamar por anjos para que me guardem dos meus caminhos, porque não estou nos meus caminhos. Debaixo de autoridade, tá? O Senhor está sentado do meu lado. Jesus vai no banco aqui do carona e vamos junto. E Ele vai coordenando a situação. Eu andei para o 125, não importa que a tolerância seja 10, acabou. Aí já tem anjos para guardar o meu caminho, porque aí o negócio começa a complicar. Eu tomei uma decisão minha de sair debaixo da asa e experimentar para ver se está chovendo, se está frio, se está calor. Em vez de confiar no homem do tempo, perfeito, justo e reto, eu vou experimentar o tempo segundo a minha vontade. Eu me coloco nessa situação de improbabilidade, ou de probabilidade de erro. Né? Como eu disse, eles não tinham a necessidade do senso de obediência. Eles, na verdade, só estavam sujeitos a Deus. Eles viviam sujeitos ao Espírito de Deus e a vontade de Deus era soberana na vida deles. Eles não estavam mais sujeitos à dúvida. Será que o que Deus pensa é bom? Eles não tinham isso. No momento em que eles tiveram na mão esse conhecimento, a primeira coisa que eles questionaram foi: será que as consequências que a gente vai fazer são tão piores do que o castigo do Deus sobre mim? Se você lidar com um judeu, você vai ver que o tempo inteiro, tudo o que eles tentam fazer, se você ler o Talmud, então é mais catastrófico. Tudo que eles tentam fazer é justificar aquilo que eles fazem como pecado para Deus não os castigar. Eles perderam o temor de Deus. Eles têm terror de Deus. Eles têm autonomia e fazem isso para justificar essa autonomia. A lei é uma desculpa para eu distorcer uma forma de ação própria, minha. Pensamento humano. Eu faço isso no intuito de justificar, e se eu me justifico, Cristo não me justifica. Como Cristo não está na vida dos caras, eles vão se justificando nos tribados no conhecimento. Que, aliás, o Talmud foi escrito dessa apropriação, né? Durante 400 anos não ouvia nem quem falasse o próprio idioma. Eles perderam o idioma pátrio. E aí, quem deteve o conhecimento e escreveu e guardou e transmitiu, foi acrescentando, foi fazendo segundo a brincadeirinha do o que me convém, o conhecimento virou poder. Poder para subjugar, não para transmitir nem para ensinar, mas para dominar e para justificar. Eu falo para vocês porque eu já disse,
Eu já vi amigo ligar para o rabino para perguntar se havia justificativo, porque ele tinha, se tinha justificativo, ou espera aí, não há nada, há uma brecha na lei aqui, então eu posso fazer porque isso Deus não viu. Eles agem assim, eles procuram brechas na lei. Que nem os advogados de hoje em dia. Isso. Mas quando eu advogo em causa própria, eu perco o direito ao advogado dos advogados. Aquele que advoga a meu favor. É assim. Toda vez que eu clamo a autoridade, a minha autoridade para decidir algo, eu estou sujeito às consequências das minhas decisões. Quando, na verdade, se eu estiver decidindo segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, um Deus justo e reto, as coisas vão acontecer com justiça e retidão, de forma boa, perfeita e agradável. Se eu estiver debaixo da autoridade de Deus, eu não vou precisar me proteger ou criar uma proteção para mim. Eu já estou nele protegido. No Éden, eles estavam completamente protegidos e providos de todas as coisas. A partir do momento que eles saíram de lá, acabou. A desobediência traz como consequência o afastamento, a perda do temor de Deus. Eu vou desobedecendo, aguentando o tranco, até o momento que Deus não tem para mim assim, não me põe medo, entre aspas, porque a situação é por medo, como se temor fosse medo. Temor não é medo, né? Temor é reverência, né? Isso. Quando na verdade esta reverência de agradar a Deus, de entender que é um convívio alegre, saudável, que é algo que só me beneficia. Quando Deus ocupa o lugar dele primeiro na minha vida, as coisas acontecem naturalmente, eu não preciso me esforçar para que elas aconteçam. Eu falo para vocês assim, como testemunho de verdade. E a gente vê esse benefício não só na nossa vida, a gente vê benefício na vida da nossa família. Eu costumo dizer que os piores erros que a gente pode enxergar são aqueles que são reproduzidos nos nossos filhos. Quando eu vejo algo que eu fiz, eu já pratiquei, que reproduziu num filho, eu fico chocado comigo mesmo. Eu fico muito mal. De verdade. Porque é imediato você vê que aquilo passou para eles. Agora, quando você vê que a tua disposição diante de Deus, com a sua inserção na glória de Deus, quando você sujeita você e sua família à vontade de Deus, e você pratica isso na sua casa, e busca todos juntos estarem debaixo dessa mesma autoridade, debaixo desse mesmo princípio de Deus, as coisas acontecem naturalmente. O duro é quando você não tem essa concordância na família, né? Veja bem, são situações que algumas vezes nós temos que enfrentar e nós temos que buscar nele a sabedoria para poder agir da melhor forma. E eu entendo que não é, sem dúvida, a forma adequada ou a melhor forma, mas não quer dizer que isso inviabiliza, pelo contrário, porque você é aquela que abençoa a sua casa. Amém. Então é por aí que a coisa caminha. Então, baseado nisso, nós fomos chamados para abençoar primeiramente, em primeiro lugar, porque se você não governa bem a sua casa, se você não abençoa primeiro bem em casa, como é que você vai abençoar os outros? Não faz muito sentido. Se os meus frutos imediatos não são bons, como outros vão poder se beneficiar? Quando a gente vive esse princípio, é interessante, eu falo isso assim, nós tivemos uma experiência muito boa, porque os meus filhos a uma certa altura, eles praticamente nasceram na igreja, né? Viveram na igreja o tempo todo, mas eu lembro que na certa altura, os dois tiveram lá um enfastiamento de Deus. Eles estavam nessa fase adolescente, né? Meio experimentando as suas próprias vontades e decisões. Eu me lembro que a Mari, vendo eles afastados da palavra, resolveu dar eu vou ler a palavra com eles, sabe? E a Mari começou e o negócio desandava, porque eles começaram a contestar e criar situação, e agora não dá, porque eu tenho isso, inventava coisa, prova, criava uma série. E eu me lembro que a Mari leu esse livro, isso fazem muitos anos, debaixo de suas aulas. E ela leu aquilo e ela foi ministradíssima. Eu tinha lido um pouquinho antes, compartilhei com ela, e algumas coisas a gente
consegue um ler e compartilhar com outros o suficiente, outras vai além. Ela se interessou e foi além. E ela terminou o livro, ela virou por aqui. E ela catou os dois e falou, nós vamos no começo fazer lá, você não sabe o que foi. Só vendo para poder entender. Mas ela perseverou naquilo, ela orava e buscava aquilo, e buscava a docilidade de Deus de como fazer isso penetrar na vida deles, de eles mesmos entenderem e absorverem. Mudou a vida dos caras completamente. Completamente. Mudou assim a ponto, de verdade a gente nunca exigiu nada, nem buscou, né? Não. Mudou-se de uma forma do interesse deles por Deus ser tamanho, de eles buscarem oração e decisão de Deus, de impressionar nós mesmos, olhando, dizendo, peraí, como é que esse negócio está acontecendo? Os caras viraram obedientes aos pais de uma forma assustadora, a autoridade de Deus, sabe, o negócio começou a fluir e eles começaram a ver benefício na vida deles, isso empolgou. E conforme o negócio ia caminhando, eles foram ficando cheios disso. E eles podiam testemunhar isso para melhor do que vocês, eu posso testemunhar aqui. Mas, de verdade, o que eu posso dizer da vida dos meus filhos é que eles são muito alinhados com Deus e a vida deles é muito beneficiada. Eles vivem uma vida muito tranquila. E falo das minhas filhas, minhas noras. Agora o segundo ficou noivo. Eu fico assim, embasbacado com os testemunhos que eu vejo deles. Não porque eles me contam, é o que eu vejo. É o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu vivencio. E eu falo para vocês de coração aberto, de poder assim usar o testemunho que isso foi benefício para mim, para que seja para vocês. Porque Deus não ama mais a mim ou os meus filhos mais que os de vocês, muito pelo contrário. Eles não são nenhuma frutinha especial da árvore, esqueça essa história. Não estou falando aqui para enaltecê-los também, muito pelo contrário. É só para que seja incentivo. Que se funciona, funciona. Submeter a Deus funciona? Funciona muito. No conceito familiar é uma coisa fabulosa. Isso extrapola. Porque isso extrapola a nossa vida. É em nós e através de nós. E as pessoas vão enxergando em nós muito mais do que palavras, exemplos. Qual é o teu diferencial? E elas se interessam em saber, essa é a hora. E aí que eles têm oportunidade, olha, você quer saber como é que é? Senta aqui. E os caras não têm cerimônia. É assim, assado, o que é mais tímido, o outro que é mais solto. É assim, coisa de batata. Mas o cara com aquela cara do tipo, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ver o segredo do sucesso. Mas peraí, esse é o segredo do sucesso. Mas a pessoa não fica, sabe? Eu queria ouvir mais a respeito da faculdade, dos cursos, das viagens, dos eu sei o quê. Não. Peraí, a conversa é outra. É assim, assado. Quando fala de obediência, eu já dei risada com eles contando algumas situações assim, porque as pessoas ficam com essa cara. Você é retardado? Sabe? Você tem algum problema? O Ricardo e o Felipe pagam de retardado até hoje. Porque o Ricardo casou virgem e o Felipe, pelo que eu sei até agora, vai. Eles pagam de retardado. Retardado os dois. Retardado. Se fosse um peso, eles já teriam, como muitos outros filhos de pastor, transado com Deus e o povo. Até filho já tinha acontecido. Mas como não é um peso, eles têm convicção em quem eles creem, que não é em mim, é no Senhor, e os benefícios que Deus proporciona àqueles que se sujeitam a Ele, para eles não é um peso, é uma coisa assim, eles não ficam casando para abrasar o fogo, não, eles casam por convicção, porque entendem que é de Deus, que é o momento que Deus providenciou, é uma coisa diferente. Estou falando para vocês com um testemunho que eu vejo acontecer fruto de obediência. Tirem os nossos nomes e usem só esses exemplos, coisas que funcionam, porque elas funcionam, de fato funcionam, e assim, alegram o coração. Não é só você ver as pessoas ganharem dinheiro e se tornarem prósperas financeiramente, não, muito longe disso. É você enxergar que as pessoas têm uma vida alegre e prazerosa, mesmo em momentos difíceis, eles conseguem enxergar coisas boas. Eles conseguem viver com e sem. Momentos mais abastados e menos. Eu falo para vocês assim, com orgulho santo, não existe essa palavra, é estúpido que eu estou dizendo, mas eu vi os meus filhos discutirem 2 vezes.
2 vezes eles brigaram. Um tem 26, o outro 24. Uma das vezes eles eram pequenos e eu botei os dois em sujeição, ajoelhados e abraçados. E se vocês vão ficar abraçados até se amar. Ou vocês se matam ou vocês se amam. Foi o que Deus colocou no meu coração, por mais estapafúrdio que pareça para todo mundo. E eles ficaram abraçados, querendo se morder, grunhindo um no ouvido do outro durante uns minutos. Só que isso passa. Você está abraçado, o cara não pode soltar. E tem um cara ali para te punir se você soltar. E eles abraçados. E abraça, que abraça. Chega uma hora, começa a falar besteira no ouvido do outro, começa a dar risada. No fim, estão os dois dando risada e rolando no chão. Eu não tirei do castigo, eles se tiraram da situação. E saíram ali dando risada, aquilo morreu. O assunto morreu. Agora, um dia, mais velhos, pergunte a eles as 2 situações, eles vão repetir para você. Mais velhos, Ricardo, fomos buscar o Ricardo, tinha ficado estudando nos Estados Unidos, e no final da viagem nós fomos buscá-lo, fomos em família, e eu levei a Gabriela, que hoje é minha nora, já casada, mais de um ano estão casados, para ver, né, um namorado que não via e tal. Deus tinha me provido e eu levei, e fomos, todos. Pegamos o Ricardo e passamos férias e voltamos. E eu me lembro que estávamos em São Francisco, uma cidade complicada, né, do ponto de vista de ver garotos como eles, estavam horrorizados, os dois, de ver, olha como são as coisas, de ver 2 loirinhos da idade deles, de mão dada, se beijando, é aquela coisa, São Francisco é bem, né, declarado essa coisa. E um episódio um dia na rua, estava a Gabriela, eu, Mari, Ricardo e Felipe. Eu não sei dizer como aconteceu, um falou uma coisa, aniversário do Ricardo, e nós estamos caminhando para ir para um lugar jantar. Um falou uma coisa, o outro falou outra coisa, e eles começaram a bater boca, 2 cavalões, um de 18, o outro de... O Ricardo foi fazendo... O Felipe fez com 16. O Ricardo fez com acho que 19, não, 20 e tantos, e trancou a faculdade para fazer. Ele não fez na época devida, depois se arrependeu, foi fazer, trancou a faculdade. 20... Tinha um carro, mais de 21 ele tinha. Tem 2 anos e meio, um tinha 19, outro 23, 21. E eles chegaram a 1 milímetro de se socar. Você sabe o que eu fiz? Um tem 1,86, o outro tem 1,82. E eu tenho 1,77. Eu peguei os dois pelo cangote, no meio da rua, segurei pelo cangote e ministrei o coração deles, autoridade, sujeição, respeito, temor, aos gritos de parar gente em volta. A Mari orando e intercedendo. A Gabriela, se tivesse um buraco, ela tinha se enfiado em cavalo, ia sair lá no Japão. E enquanto eu estiver vivo, vocês não repetem esse ato. Ok? Ok. Pelo contrário, eu acho engraçado que o irmão nem sempre é assim. Eu tenho 2 irmãos, nem sempre é. Às vezes a gente fala comigo, um liga para o outro. Você acha que é por aqui? Você acha que é assim? Na vida deles, nas coisas que eles vão decidir, eles tomam conselho um pouco com uma facilidade, assim, com uma liberdade enorme. Eu olho e fico assim invejado disso. Eu gostaria de ter tido a mesma oportunidade. Não tive. Não estava. Então estar debaixo da autoridade que faz isso. Não. A minha família, nós somos muito bem criados, irmãos muito unidos, nunca discutimos, sabe, tranquilidade. Irmão pegava, não, super na boa até hoje. Mas não, a atmosfera não é a mesma. Deus traz sua glória, e só a glória de Deus faz isso. E volto a repetir, eu falo os meus exemplos, o que eu posso dizer. Isso eu vivo, eu posso dizer. E se eu posso dizer, eu quero dizer para vocês que se é comigo, é com vocês certamente. Certamente. Eu quero empoderar vocês disso. Quero que vocês estão em posse disso. Digo, é comigo, é assim também comigo. Porque funciona. Então eu não acredito que foi a minha... o Roberto Rio botou os caras de joelho, mas ele estava fúrdio. Não é eu pegar os caras no meio da rua, pelo cangote, e os caras ficaram com medo de mim e nunca mais brigam. Imagina, nunca mais na minha frente vocês façam isso, tá bom, eu vou fazer pelas costas. Vai lá e cai na berra, um mata o outro assim, facada. Não podia ser assim? Quantos acontecem? Mas entenda, quando a sua palavra tem autoridade, tem peso na vida daqueles que estão sujeitos a vocês, a autoridade de Deus, não a autoridade humana, pode ter certeza de que o negócio toma prumo.
toma prumo. Se você for na autoridade humana, eu estou cansado, homens de Deus valorosos, amigos queridos, com problemas graves com filhos. Por quê? Porque a coisa escapou para a autoridade humana. E a autoridade humana não prevalece se não estiver delegada no Senhor. Nós vamos ver isso lá na frente. Quando você está submisso à autoridade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Quando você está submisso a Deus, o seu Espírito testifica no Espírito de Deus, a cadeia de autoridade na sua vida funciona. E funciona. A gente não precisa criar esforços. A gente não precisa se matar. Sabe aquela coisa de você? Eu estou cansado de fazer assim. Eu estou cansado de agir assim. Nós não. Lembra do testemunho que eu dei? Daquele pastor que fez todo aquele curso e estava convicto de que a coisa ia andar? Deus disse, não é assim. Tudo parecia perfeito. Às vezes as coisas todas parecem perfeitas para nós. Mas se não são a vontade de Deus, o perfeito para nós não vinga, não dura, não perpetua, não funciona. Deus tem que estar em primeiro lugar. E aquilo que eu coloco em primeiro lugar, no meu coração, é o mais importante. Então, se Deus for o mais importante, amém. Eu não sei se funciona, mas eu repeti muito para eles, e eles ouviram isso de público diversas vezes. Tem gente que não concorda, mas eu digo, e eles sabem disso. Em primeiro lugar, aqui é a vontade de Deus. Eu falo isso para eles desde pequeno, eles acham que não aguentam nunca mais ouvir isso. Primeiro está Deus. Depois sabe quem é? A sua mãe. Sabe quem é onde vocês vêm? Em terceiro. Aqui na relação familiar é assim. Ok? Na minha casa, eu digo, minha casa, minha autoridade, meu jeito. Na casa de vocês, automaticamente, quando você está na vontade de Deus, você não vai esperar que Ele reproduza a coisa. Sabe por quê? Porque se Deus reproduziu na sua, reproduziu na dele. Esse é o conceito. Se Adão e Eva tivessem agido da forma correta, nós não tínhamos a história de Caim e Abel. Mas como a semente veio contaminada, veio parte boa, parte ruim. Se eu dissesse aqui, tem 0,1 de coliforme fecal, você bebia essa água? 0,1 só. Você bebia? Então não adianta ser 99,9. Tem que ser 100% nele. Senão pode vir parte 0,1 contaminado. Amém? Amém. Fique por dentro das novidades através do nosso site ou da página do Facebook.